Então, retomando a sessão, então fica adiado o julgamento para a próxima sessão, em face do pedido de vista do desembargador Dirceu, primeiro vogal. Nós estamos falando do sétimo, do 1 da pauta. Também continuação de julgamento, desembargador Dirceu, mas vamos julgar primeiro os pedidos de preferência. É o 56 da pauta da relatoria da desembargadora Cleuci. A apelação 90.222/2015, apelante Marcos Araújo Borges, e apelado Alceu e Pater Participações. O pedido de preferência é pelo apelado Alceu, é isso? Isso. Com sustentação? Sem sustentação. Sem sustentação. Só um pedido de preferência pelo apelado Alceu. Vossa Excelência, explica que a gente disponibiliza os votos, né, antecipadamente. Deixa eu já, todo o início hoje passou. Esta Câmara tem seguido orientações, inclusive, do CNJ, onde os votos são distribuídos entre seus membros, que todos já têm conhecimento daquilo que será julgado. E, da forma mais resumida, sem usurpar o direito do advogado ou da parte de forma alguma, nós temos resumido principalmente quando a parte, às vezes, já é vencedor na questão. E no presente caso, eu vou me permitir ler apenas a emenda que ficou assim, uma vez que eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. E a emenda ficou assim: apelação civil, ação de hipoteca judiciária, sentença condenatória, título constitutivo de hipoteca judiciária, inscrição na matrícula do imóvel, necessidade de requerimento da parte e determinação do juízo, ausência do registro da constituição na matrícula do imóvel, ineficácia perante terceiro, transferência anterior do domínio do imóvel pelo devedor a terceiro adquirente de boa-fé, ausência de interesse jurídico processual, recurso conhecido e desprovido. Estou mantendo a sentença tal como, a decisão tal como lançada. Eu estou de acordo, senador Dirceu? Estou de acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Obrigado. Também pedido de preferência, desembargadora Cleuci. É o 4 da pauta, apelação 55.445/2015, apelando José Roberto Benedetti e apelado Elias Rodrigues Aquino. O pedido de preferência é pelo recorrente José Roberto Benedetti. É isso? Sim. Pelo recorrente. Uhum. Como eu estou dando parcial provimento, eu vou ler o meu voto, né? Trata-se de recurso de apelação civil interposto por José Roberto Benedetti, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Civil da comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo apelado em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de R$50 mil pelos danos morais causados, com incidência de correção monetária de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. Ao final, condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, equitativamente no montante de R$ 1.500, com fundamento no artigo 20, parágrafo 4 do CPC. Nas razões do recurso, o apelante, preliminarmente, alega a existência de cerceamento de defesa, uma vez que postulou pela produção de provas e o feito foi julgado antecipadamente nos termos do artigo 330, inciso 1 do CPC. No mérito, e resigna-se quanto à condenação referente aos danos morais,
sustentando que não restou comprovado nos autos a ocorrência do aludido dano, bem como, sucessivamente, caso mantida a condenação, postula pela redução do quantum indenizatório. Vieram as razões do apelado, as folhas 194 e 199, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença atacada. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra do outro advogado para sustentação oral no prazo regimental, anotando que o nosso regimento não permite leitura. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores dessa quinta Câmara Civil. Na condição de recorrente nessa apelação, eu só quero destacar que essa ação indenizatória ela foi movida contra mim pelo apelado, senhor Elias, por conta de expressões que foram todas elas extraídas de um processo de anulação de ato jurídico, no qual o apelado teve o seu direito negado pelo juízo da 4ª Vara Civil. Aquele processo era o 615/2008, Código 85-180, e tramitou pela 4ª Vara Civil de Barra do Garças. Naquele processo, eu fui contratado pelos meus clientes já na fase de razões finais, porque o advogado que os representava teve problema sério de saúde na família, a primeira esposa, depois ele renunciou. Quando esses clientes me procuraram, já para fazer os memoriais escritos naqueles autos, eu quis conhecer o processo e aí comecei a investigar o caso e vi que aqueles clientes eles iam perder a ação, porque já havia sido feita a instrução e a ação, ela estava, tudo que havia sido abordado ali era unicamente quanto ao aspecto legal da procuração que ele reputa nula. Mas eu, investigando, fazendo um serviço de investigação para defender o direito dos meus clientes, excelências, eu constatei que o único beneficiário, a única pessoa que ia se beneficiar com a anulação daquele ato era o ora apelado, o senhor Elias Rodrigues da Aquino. Por quê? Ele havia vendido a casa a esse casal, que passou a ser meu cliente, no ano de 2005. Vendeu a casa, mas não saiu da casa. Tudo isso eu quero justificar o porquê dessas minhas expressões no processo. Vendeu a casa, mas não deixou a casa. Conseguiu convencer os compradores de permanecer na casa sob locação. Pagou 1 mês de aluguel. Depois, nunca mais pagou, precisou os clientes a entrarem com a ação de despejo. 3 anos depois dessa ação, quer dizer, portanto, 50 meses depois deles terem comprado e pagado a casa, os senhores podem ver aí, nas folhas 42 desses autos, consta o comprovante de que o preço da casa foi pago ao senhor Elias apelado. Então, eu tomei consciência disso e vi que naqueles autos do qual eu me referi, de anulação de ato jurídico, o senhor Elias, que é o apelado nessa ação, ele não figurava como autor. Ele entrara com a ação e como autor pusera o senhor João Carlos Gomes Garcia, que é a pessoa que havia comprado a casa lá nos idos de nem sei quando, de 80. Porque eram aquelas casas do BNH, problema com o Banco Sul Brasileiro, então um vendia para o outro através de procuração, otorgava a procuração. E foi assim que o senhor Elias vendeu a casa para os meus clientes. Então, é preciso contextualizar isso, porque realmente eu posso ter carregado nas tintas, mas, excelências, eu, além de advogado, eu sou um cidadão cansado com as mazelas desse país. Então, eu vi ali que se eu não trouxesse o senhor Elias para o processo, por quê? Ele frequentava as audiências na condição de procurador desse João Carlos, que nem no Brasil está, e nem sei há quantos anos não está mais. Mas ele era o autor. Então, como a ação tinha caminhado até as razões finais, nas instruções, tinha caminhado sob o aspecto da legalidade daquela procuração, que o senhor Elias reputa como falsa, eu achei por bem, e assim o juízo também entendeu,
que o senhor Elias não podia se beneficiar da própria torpeza, porque ele vender a casa com base naquela procuração, só ele conhecia o procurador que foi outorgado, subestabelecido na procuração, e que outorgou a escritura. Essa pessoa, eu vim a descobrir, é um senhor, aparentemente um lavrador, que nem sabe o que assinou, mora em Primavera do Leste, senhor Elias, aqui apelado, que buscou essa pessoa para ele outorgar a escritura para os meus clientes. E depois, aí na minha peça de apelação, não sei o número no processo, mas nas folhas 10 até 12, consta a lista de processos que o senhor Elias tinha entrado antes de descobrir essa oportunidade de anular o negócio com essa procuração. O senhor Elias entrara com a ação de despejo, tocou para ele sair de lá só no segundo mandado. Depois, o senhor Elias suscitou dúvida, perdeu. O senhor Elias tentou, no meio dessas ações, pediu para o juiz, que disse que queria a casa por uma questão sentimental, ganhou 120 dias de prazo para pagar, foi concedido, não cumpriu. O senhor Elias, por fim, pediu à esposa dele que entrasse com embargos de meação, perdeu. Antes de ser cumprido o despejo, ele entrou aqui nesse tribunal com 2 mandados de segurança, os 2 sumariamente extintos por falta de qualquer fundamentação legal, de qualquer amparo legal. E aí alguém depois, já no ano de 2008, quer dizer, o senhor Elias nunca tinha dito que essa procuração era nula. Lógico, porque fora ele que providenciara. Ele se beneficiara com o preço, está aí na folha 42. Mas alguém com conhecimentos técnicos, olha, você pode anular essa venda. E foi aí que ele entrou nessa aventura jurídica. Bom, eu consegui sim que o juízo entendesse o que estava acontecendo. Realmente a ação dele foi julgada improcedente, ele perdeu a ação, apelou nesse tribunal. Por unanimidade, o recurso de apelação dele foi improvido. E o recurso, o processo se encontra aqui até hoje, por isso que eu não juntei cópia, porque ele entrou com embargo de declaração, depois tentou recurso especial, recurso extraordinário, foi negado seguimento, entrou com agravo de instrumento, enfim. Então, excelências, até na minha peça de contestação, e desde ali eu perguntei qual moral eu ofendi do senhor Elias. Qual? Como é possível você ofender uma coisa que não existe? E eu não pedi desculpas, e eu digo sinceramente aos senhores, eu fiquei muito triste com essa sentença, porque eu não sei mais advogar se eu não puder ter essa liberdade de dar um nome sem eufemismos à pessoa de acordo com a sua capacidade. Então, ele destacou na petição inicial que eu teria dito que ali mencionei ratos de cartório. E eu digo aos senhores, foi conhecido, e porque foi na mídia nacional, se falou do cartório de registro de imóveis de Barra do Garças, a Operação Lacraia, todo mundo viu. Aquele cartório, você chegava lá, e você, como pessoa, como cidadão comum, ou mesmo como advogado, mas querendo respeitar os trâmites legais, os ratos de cartório entravam ali para dentro e esses eram o que se beneficiavam dessas mazelas. Do outro lado do rio, em Aragarça, onde foi feita essa procuração, que eu digo aos senhores, ela é falsa. Ela é falsa, mas foi seu Elias que fez. Entendeu? O cartório do Manuelzinho, conhecido há décadas ali pelas irregularidades e que já está há uns 2 anos sob intervenção. Então, eu não tenho outras palavras para dizer de pessoa que agiu desse jeito. E eu achei, tudo o que eu disse tinha pertinência com o processo. E eu achei, não foi leviandade, porque eu, naquele momento, nas razões finais, eu fiz essa investigação, fiz esse apanhado e mostrei, olha, a procuração é falsa, realmente, mas o senhor Elias não pode se beneficiar da própria torpeza. E foi isso que o juízo entendeu e esse tribunal entendeu. Perdida a ação, o senhor Elias entra com essa ação de indenização contra mim. E não é o valor apenas que me assusta, porque eu não tive oportunidade nem de comprovar se eu tenho essa capacidade econômica ou não. Ele pediu 150 mil, que é o valor superior ao valor da causa original, onde se aconteceram esses fatos. Mas o que acontece?
esse valor de 50 mil que foi a condenação, ele também para mim é demais, e para o senhor Elias também é demais, porque ele declarou aí na folha 70 e 74 que é hipossuficiente economicamente. Então isso para mim é um enriquecimento sem causa. O processo teve um trâmite rápido demais, até inusual para a nossa comarca de Barra do Garça. E eu não tive a oportunidade, eu tinha pedido, eu queria ouvir o senhor Elias ali, queria ouvir o senhor Elias, queria ouvir, já tinha arrolado testemunha, o corretor que ele contratara para vender a casa aos meus clientes e conseguir, com um trabalho de investigação, conseguir a localização dessa pessoa que mora em Primavera do Leste, que só o senhor Elias conhece. Eu queria essa oportunidade porque ia ser uma espécie de exceção da verdade. Porque qual é o adjetivo que se pode dar para uma pessoa assim? Não tive. Não pude juntar a cópia dos autos, porque foi também julgada antecipadamente a lide. E a minha declaração de renda eu juntei com a petição com as razões de apelação, que comprova que eu não tenho capacidade econômica. Mas esse não vai ser meu maior baque, Excelência. Não é. E se eu for condenado em 50 mil, vou achar um jeito e vou pagar. Mas eu não sei se eu vou poder continuar advogando, porque eu vou ser um advogado covarde. E eu acho que nenhum cliente merece isso. Então, senhores, eu achei importante eu vir aqui, porque, embora as razões de apelação estejam, está tudo relatado aí, mas que os senhores também me conhecessem e vissem o porquê que eu mencionei ao senhor Elias ali. Ele destacou na petição inicial que eu coloquei que a alcunha dele é Diabinho. Até corrigi, porque não é Diabinho, na verdade é Capetinha. Mas ele é conhecido assim na cidade. Não é? Depois destacou que eu disse assim, que essas pessoas que fazem o que ele fez e que estava pronto a fazer naquela ação, que essas pessoas desfilam nos cultos dominicais, a sua presença, né, com toda a empáfia, como se fossem pessoas respeitáveis. Só que a grafia saiu suja e não sua presença. E aí foi destacado por ele na petição. E eu pergunto, se eu substituísse o adjetivo suja pelo pronome sua, não ia mudar em nada a característica desse sujeito, que eu continuo dizendo, agiu de má fé, usou a justiça indevidamente em todos esses processos e agora, em 2008, buscou a anulação de um ato do qual ele fez, ele se beneficiou e quer se beneficiar uma outra vez com a retomada do imóvel. Então, embora essa ação seja de indenização, eu quero dizer, vim aqui, achei importante eu dizer o porquê que eu agi dessa forma, e eu ajo dessa maneira no meu dia a dia. Eu acho que a gente vê a televisão todo dia, pessoas que estão afundando o nosso país, ali posando de pessoas respeitáveis. Eu não coaduno com isso, Excelências. Então, está na mão dos senhores. Tudo que foi dito, destacado por ele, realmente nada ali foi inventado, foi destacado da minha petição. Esse é o contexto que eu quero dizer aos senhores. Então, eu pedi, na minha petição, como foi dito aí no relatório, que fosse anulada a sentença por cerceamento de defesa. Mas eu nem sei se isso é necessário, porque, na verdade, o que mais merecia esse processo era cassar essa sentença e proferir uma nova decisão, julgando totalmente improcedente essa ação. Porque eu olhei novamente, cada vez eu olho e eu não vejo aonde eu me excedi dos meus direitos constitucionais, das minhas prerrogativas de advogado, e cada vez que eu olho os meus clientes, eles estão morando na casa, eu vejo que eu fiz a coisa certa. E eu não saberia fazer diferente diante dos fatos. E eu não agi como mero advogado, ouvi as pessoas, chamei no meu escritório e falei com convicção. Excelências, então, se por acaso for mantida essa condenação... Obrigado. Se por acaso for mantida a condenação, eu peço que reduza esse valor. Eu sugeri R$3.000, que para o senhor Elias apelado já vai ser um prêmio.
e é um valor que eu realmente posso pagar. Eu agradeço. Muito obrigado. Voto. Ok, programa. Estimados pares, existe a preliminar de cerceamento de defesa, né? E, com função dos autos, eu pude ver que ambas as partes requereram a produção de provas e o magistrado, no momento oportuno, avaliando a oportunidade ou não dessa produção, entendeu que a matéria era única e exclusivamente de direito e que ele tinha elementos suficientes para julgar, nos termos do artigo 330, inciso 1, a prova produzida, destinatário é o magistrado, e se ele entendeu e não vi que tenha laborado em erro ou com algum cerceamento de defesa de quaisquer das partes, de modo que eu estou rejeitando. De acordo, de acordo. O mérito, como todos nós ouvimos, o próprio advogado acabou de nos mencionar que, de fato, houve uma disputa judicial com os ânimos bastante acirrados, né? E eu saliento aqui, ressalto no meu voto, alguns dos adjetivos atribuídos, né, à parte adversa pelo ilustre advogado. E a título de exemplo, eu menciono que consta as folhas 34, onde ele compara o autor apelado a um réptil lacertíleo. E complementando logo abaixo com a seguinte redação, abro aspas, o texto é da produção do ilustre advogado. Com as necessárias escusas ao inofensivo arborícola, pela desairosa comparação, demonstra-se a seguir que o apelante, de fato, entre parênteses, de fato, o senhor Elias, muda de comportamento à sua conveniência, fecho aspas. Realmente, as folhas 49, ele se refere à parte adversa, que no caso o seu Elias, abro aspas, como uma entidade perversa, travessão, diabinho, Elias diabinho, e o chama também de rato de cartório, como ele próprio aqui acabou de mencionar. O meu voto é longo, consta 9 laudas no mérito, de modo que eu estou defendendo que a imunidade do advogado não prescinde da urbanidade no trato, do respeito e principalmente, né, da observância aos direitos constitucionais de todo e qualquer cidadão, né? E de modo que eu estou mantendo a sentença, porém, em considerando os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, eu acabei concordando com o apelante que 50 mil de fato. A multa não, a indenização não deve servir para enriquecimento ilícito de nenhuma das partes, né? E eu entendi que 50 mil de fato era um pouco pesado, de modo que eu estou reduzindo para 20 mil reais. Mas eu entendo que de fato houve danos morais, houve ofensa à moral daquele cidadão que, como mencionou o ilustre advogado, não gosta de boa reputação, mas prova, e não é nos autos onde se entrega a causa, o litígio, para que o Poder Judiciário diga o direito. Há total desnecessidade dessas ofensas, de modo que eu mantenho a indenização, porém, em observância aos princípios já mencionados, eu estou reduzindo para 20 mil reais.
Eu fiz a revisão dos autos em processo e me chamou a atenção. Não precisa anotar, não, é só um comentário, vou acompanhar na íntegra a relatora. E no momento, até conversando, veio até aquilo que se fala, brincando, apelou, perdeu. Né? Que é exatamente, nós não podemos ter, com toda imunidade, eu não vejo nenhum magistrado condenar qualquer bandido, por pior que ele seja, por pior que seja o crápula. O juiz não escreve lá, esse bandido, não, ele trata como réu. E da mesma forma, todos os advogados devem ser tratados com urbanidade. É lógico, o advogado deve defender o seu cliente com todas as armas legais, com toda a sua forma de escrever, mas jamais ofensa. Nós já condenamos aqui, inclusive, quem tem imunidade numa tribuna de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa, nós já condenamos aqui, porque houve a ofensa, extrapolou o direito do advogado, extrapolou a imunidade do advogado. Né? Então, o que nós estamos aqui não é se aquela pessoa era ruim, se não era, se ela fez coisa errada, se não fez. Nós estamos todos indignados com várias coisas que ocorrem no Brasil, mas eu não posso colocar isso tudo nos meus votos. Eu não posso descarregar isso no meu voto. Eu analiso caso a caso e procuro respeitar sempre quem está nos polos dessa ação. Então, eu em princípio, tinha até entendido manter até o valor arbitrado, né? Mas eu acompanho Vossa Excelência até pelo provimento parcial para a redução. Desembargador Dirceu. De acordo. Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso. Obrigado. Pedido de preferência do desembargador Dirceu. É o 58 da pauta, esse é rapidinho. Acho eu, né? É o 58 da pauta. É a apelação 91.160/2015, Banco do Brasil e Barcelos Carlos. Pedido de preferência é pelo Barcelos. Eu estou dando parcial provimento. Só com relação à incidência da questão monetária a partir do arbitramento. Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso. Desembargador Dirceu também. É o 47 da pauta. Apelação 72.356/2015. O pedido de preferência é pelo recorrido Jean. É isso? Exato. Pelo Jean, pelo recorrido. Também estou desprovendo. Desembargador Eclosi, por unanimidade, desproveram o recurso. Desembargador Dirceu, mais um. 14 da pauta. Agravo instrumento 42.693/2015. O pedido de preferência é pelo recorrente, é isso? RCM? É isso? Pelo RCM, pelo agravante. E tem parecer. Que é pelo desprovimento. Eu mantenho. Pelo recorrente. Então eu vou ler, né? Vou ler. Trata-se de agravo instrumento interposto por RCM em razão do inconformismo pela decisão de folha 25 e 27 por feito de prejuízo da segunda vara de família e sucessões da comarca de Cuiabá na ação de regulamentação de guarda e fixação de visitas ajuizada por NDM, representada por sua mãe NPDM, na qual o juiz fixou guarda provisória à genitora e visitas supervisionadas da infante. Em suas razões recursais, o cliente pretende a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja afastada a decisão que aplicou à guarda lateral, determinando-se a guarda compartilhada e a fixação de residência da menor na comarca de Curitiba, Paraná. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Alternativamente, se mantida a residência da menor em Cuiabá, pede que lhe seja possibilitado amplo contato com a criança, com visitas livres, sempre que estiverem na mesma cidade, observando-se os horários escolares e de recreação desta. E ainda que, a cada 2 meses,
a menor possa ficar uma semana na cidade de Curitiba, possibilitando com isso o convívio com os avós paternos, além de permanecer com o genitor no Dia dos Pais, no Natal dos anos pares e Ano Novo dos anos ímpares, e na primeira metade das férias escolares, tanto no meio como no final do ano. A sentença judicial plenária foi indeferida, folhas 353, liminar indeferidas, folhas 362, as folhas 369 e 370, o recorrente pediu a reconsideração da decisão. Em petição 371 e 375, o agravante sustenta a ocorrência de alienação parental da menor que se busca regular a guarda. Informações prestadas pelo juiz da Có, em conta razões, a agravada refuta em todas as alegações do agravante, pugnando no final pela manutenção integral da decisão vergastada. As folhas 599 e 601, o índice procurador de justiça, Toledo Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. É o relatório. Mantido? Mantido parecer. Voto. As ações, Igreja e Câmara, as ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que nesse tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando inclusive em situações extremas o afastamento um do outro, diante dos traumas e conflitos que podem surgir nesse tipo de processo. A análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada. Destaque que se tem pacífico e que a criança e o adolescente carece de proteção integral nas mais variadas formas e instrumentos que possibilitem essa proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei 8.190, da Criança e Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais. Conforme já relatado, aduz o agravante das razões recursais a necessidade da modificação do formato de guarda da menor, que atualmente é provisória e unilateral com a sua mãe, residindo ambas na cidade de Cuiabá, suplicando para que a guarda seja de forma compartilhada e a fixação da residência da menor se dê na cidade de Curitiba. Alternativamente, o recorrente pugna pela modificação das visitas estipuladas pelo juiz da Costa, sendo-lhe concedido mais tempo de permanência com a infante e sem o supervisionamento da genitora. Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente reveste um dever, aspa, de assistência educacional, material e moral, a ser cumprida no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole. Código Civil anotado, nona edição atual, de acordo com o Código Civil São Paulo, 2003, Saraiva. Assim, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado de maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo. Ainda o artigo 1583 do Código Civil estabelece que a guarda dos filhos será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la. O Conselho Superior do Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já se posicionou sobre essa matéria, manifestando-se o mesmo sentimento que o nosso, conforme segue. Civil, família e guarda judicial prevalece a ciência da menor. E aí eu cito várias outras decisões e prossigo. Isso da ministra, aqui no caso da ministra Anciane Andrighi e do ministro Humberto Gomes de Barros. A legislação permite que, na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o poder público busque a melhor solução para resguardar os interesses da criança e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião. Assim, o que importa em relação às crianças é que se tenha em conta os seus interesses, não o dos pais ou de terceiros. No caso em comento, tal situação foi observada regularmente seguida pelo juiz de primeiro grau ao definir a guarda provisória e unilateral da menor em favor da genitora, que já possuía a guarda fática da infante desde a sua separação com o genitor, fornecendo à menina todos os cuidados especiais e necessários que qualquer criança necessita, mantendo-a devidamente amparada e protegida. Não consta dos autos qualquer indício de ocorrência de situação excepcional que justifique a modificação da guarda de forma liminar. Guarda esta, repito, que ora se encontra regulada pelo Judiciário provisoriamente, mas que há muito já era exercida pela genitora de forma fática. Todo o extenso conjunto probatório relacionado aos autos comprova de forma cristalina que a menor vive bem amparada em todos os seus aspectos, tendo conforto afetivo, material, educacional, moral e psicológico. Não há economia de recursos na busca do bem-estar do infante, embora o aspecto financeiro não seja o principal fator motivador dessa decisão.
Ressalvo por oportuno que o mais importante quando se decide a guarda de uma criança não é a condição financeira das partes litigantes, mas o amparo, educação, segurança, proteção, amor e carinho que essas lhe conferem. Nesse passo, há de se considerar, quando em disputa a guarda de menor, o melhor interesse da criança, porquanto a alteração é medida extrema e somente cabível em situações excepcionais em face da repercussão que acarretará. Destaco ainda que, conforme estipulado anteriormente por via judicial, continua sendo permitido ao genitor visitar a menor nos primeiros e terceiros finais de semana de cada mês, de forma vigiada, mesmo residindo em cidade diversa. Qualquer mudança de guarda ou de formato de visita que venha a ocorrer, se realmente for necessária, o que não vislumbro nesse momento, deve ocorrer de forma gradativa, com vistas a não desencadear possíveis traumas ou sofrimentos psíquicos na infante. Desta feita, é de se reconhecer que não há, atualmente, e nos limites certos e estreitos desse agravo, motivação para o deferimento dos pedidos do agravante, ou seja, não há convencimento nessa fase de cognição de que a situação e condição da menor seria melhorada a ponto de justificar a necessidade de modificação do formato de guarda e ou de visitas anteriormente estipulado. A propósito, transcreve interessante trecho do parecer ministerial que vem a corroborar com o nosso entendimento no tocante ao pleito de modificação de modo de visitação da recorrente e criança, aspas, do recorrente com a criança. Em relação ao exercício das visitas pelo pai, do mesmo modo tem que, diante da concepção controvertida dos fatos, é necessário que se mantenha na forma determinada pelo juiz decisório, que, acredito, poderá contribuir para que as partes, ainda em breve contato, firmem parâmetros que melhor possam atender às reais necessidades da criança. Folha 600. Quando do deferimento do pedido de guarda pelo juiz ACOI em favor da genitora e fixação das visitas do genitor, foi observado primordialmente o interesse da criança, razão pela qual não vejo presentes os elementos que indiquem a conveniência de alteração da situação estabelecida com tal medida. Portanto, antes de maior dilação probatória no juízo ACO, é mais seguro e prudente que a infante seja mantida na guarda da mãe, conforme já dito e afirmado pelo julgador singular, resguardando o direito de visita do pai, ora agravante, conforme estipulado. A par de tudo exposto, esse Tribunal de Justiça, inclusive a 5ª Câmara Civil, da qual faço parte, também tem um mesmo entendimento, demonstrado pelos julgados a seguir. Aí cito o julgamento feito na época pelo juiz Dr. Horácio, depois tem o outro julgamento também do Dr. Paulo Carreira, que foi relator, e cito um outro, a desembargadora Maria Helena Povas. De mais a mais, o momento processual não comporta maiores discussões, sendo certo que a demanda ainda se encontra em fase inicial, mas, por ora, a situação impõe a manutenção da decisão que definiu liminarmente a guarda provisória unilateral da criança para a mãe. Com relação à alegação do agravante de que a genitora vem praticando a alienação parental da menor que se busca regular a guarda, para com ele, vale-me dos dizeres e orientação do íntegro Procurador de Justiça, que as suas 600 autos muito bem destacou. Aspa. De outra parte, por entender oportuno no caso, friso ainda que possíveis indícios da prática de alienação parental pela mãe deverão ser melhor analisados pelo juízo de proximidade da causa, que brevemente terá acesso a laudo de estudos psicossocial, cuja avaliação certamente trará ao processo dados concretos acerca das condições que envolvem o exercício do poder familiar em relação à filha, esclarecendo desse aspecto a melhor situação do litígio sob o ponto de vista dos interesses da criança. Assim, demonstrado nos autos que a mãe é quem melhor tem condições de deter a guarda provisória da infante, essa deve ser mantida por hora, com ela, nos termos da decisão pregastada. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com esse recurso interposto, se nega de provimento para manter incólume a decisão agravada. É como voto. Desembargadora Cruci. De acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Pedido de preferência é um embargo de declaração. Sim. Não, não tem. Anuncio o embargo o agravo regimental 110.468, agravante João Tito e agravado Gramarca Veículos. Eu vou resumir que a questão é singela. Acontece o seguinte, é uma ação de indenização, aonde
se pretende fazer a perícia. Ambas as partes requereram a prova pericial. A juíza determinou que cada parte depositasse 1/3 do valor dos honorários. A Gramarca recorreu e falou, olha, a prova foi requerida por ambas as partes. Portanto, quem paga é o autor. Artigo 33. E eu, monocraticamente, dei provimento ao agravo, dizendo que quem paga a perícia é o autor, tendo em vista que ambas as partes requereram. E vem exatamente esse agravo interno contra essa decisão e, principalmente, embasado no artigo 19 do CPC. E eu estou rechaçando, e tive até a oportunidade de folhear alguns livros meus de 83 e anteriores, de Celso Agrícola, Barba e tal, e que fala que o artigo 19, ele não fala do ônus de quem deve pagar, mas sim quanto ao adiantamento das despesas processuais. E o artigo 33 complementa o 19, e eu transcrevo aqui. Então, eu estou mantendo a minha decisão, citando o julgado do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão. O artigo 33 do CPC estabelece que cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. A do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes, ou determinado de ofício pelo juiz, não podendo, por isso, ser imposto à ré o adiantamento dos honorários relativos à perícia, também requerida pelo autor. Recurso especial desprovido. Aqui eu cito de Adilson Polegato, desse tribunal, e cito um de São Paulo, um outro do Paraná, outro do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, todos no mesmo sentido. Estou negando o provimento ao agravo interno. Nós estamos de acordo. Desembargador Dirceu? Também. Por unanimidade, desproveram o recurso. Pedido de preferência, desembargadora Cleuci. É o 29 da pauta com sustentação oral. Apelação 86.789/2014. Apelante Renato Ramos Calhau. Apelados Marieta Borges de Campos e outros. Pedido de preferência é pelo apelante. Pelo apelante. Sustentação oral, então leio todo, né? Sustentação oral, eu leio. Porque eu posso mudar. Às vezes. Então, Igreja Câmara, cuida-se de recurso de apelação civil interposto por Renato Ramos Calhau, né? Contra a sentença proferida pelo juiz da 13ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de escritura, cumulada com adjudicação compulsória e emissão de posse, acolheu a arguição de decadência do direito do autor, ora apelante, e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso 4º do CPC. Sustenta a não ocorrência da decadência do direito de preferência, haja vista que, supostamente, restou comprovado que o apelante teve ciência inequívoca da alienação do imóvel subjúdice em 1º de outubro de 1985, quando obteve cópia da escritura de compra e venda, requerendo em seguida a notificação judicial dos requeridos ora apelados. Assevera que deve ser aplicado ao presente caso o artigo 53, inciso 1, primeiro do Código Civil, porquanto o imóvel em questão é indivisível, formado por um telhado comum, não havendo, pois, como demolir, desmanchar ou alterar só parte do imóvel, sem molestar a propriedade do seu condômino. Argumenta que a indivisibilidade do imóvel, denominado, abro aspas, Casa das Três Ruas, foi atestada quando, dos esclarecimentos prestados pelo expert
em 26 de julho de 1989 e esclarecimentos estes que não foram observados pelo juiz atual. Aduz que o condomínio existe no aludido imóvel e é decorrente da sucessão causa-mortes, motivo pelo qual não comporta divisão. Afirma a necessidade de manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, INFAM, na qualidade de amicus curiae, uma vez que o imóvel é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença vergastada para julgar procedentes pedidos formulados na peça inicial. Contra razões foram apresentadas as folhas 589 a 592 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor advogado para a sua sustentação oral. Boa tarde, excelências. Cumprimento inicialmente os desembargadores integrantes dessa egrégia 5ª Câmara Civil, desembargadora Cleuci, eminente relatora, desembargador Carlos Alberto, doutor revisor e desembargador Dirceu, respeitado vogal. Cumprimento também, nessa oportunidade, a representante do Ministério Público, doutora Mara Lígia, os advogados aqui presentes, servidores do Poder Judiciário, estagiários de direito, e o senhor Renato Ramos Calhau, filho e sucessor das partes autoras originárias, que se faz aqui presente para acompanhamento deste julgamento. Excelências, hoje nós teremos aqui um julgamento histórico, um julgamento de uma causa que se iniciou há 30 anos e que, devido aí às formalidades processuais somadas a algumas morosidades do Poder Judiciário em primeiro grau, demorou 24 anos para ser analisada, ser proferida a sentença. Em brevíssima síntese aqui do caso, na verdade, trata-se de uma ação de anulação de compra e venda, acumulado com pedido de adjudicação compulsória e de emissão na posse do imóvel, proposta em 28 de novembro, e aqui a menção às datas é importante por conta da decadência que foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau, por Renato Araújo Calhau e Ieda Ramos Calhau, que já foi sucedido, já faleceram ambos, foi sucedido por seu filho, em face de Marieta e Aldair, que adquiriram o imóvel que foi vendido por Rosa Ramos Calhau. A pretensão, no caso, é para anulação dessa escritura de compra e venda, tendo em vista a violação ao direito de preferência. No caso, em 1985, a apelada Rosa Ramos, tia, na época irmã da autora e tia do seu sucessor, que se faz aqui presente, alienou sua cota-parte do imóvel, Casa de Três Ruas, imóvel tombado pelo patrimônio histórico e cultural, a Marieta e Aldair pelo valor de 20 milhões de cruzeiros, sem conceder o direito de preferência à irmã, que na época moravam em Brasília, não residiam em Cuiabá. O imóvel ele era anteriormente de propriedade do saudoso desembargador Oscarino Ramos. E, com o falecimento da sua esposa, ele deixou por arrolamento 2/3 para Ieda e 1/3 para Rosa. E aí, Rosa, posteriormente, entendeu vender a sua cota-parte e não concedeu o direito de preferência. No caso, especificamente, passado o prazo da petição inicial, contestação e impugnação, demorou-se 20 anos para a instrução probatória. Nesses 20 anos, a perícia foi redesignada 4 vezes porque os advogados não eram intimados. A audiência de instrução e julgamento foi redesignada por 6 vezes. E aí, após 24 anos, me parece que por cumprimento da meta 2 no ano de 2009, que previa, abre aspas, identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31 de 12 de 2005, o juiz de primeiro grau, assoidadamente, em nosso ver, acolheu a arguição de decadência do direito arguido pela apelada. Excelências, trata-se aqui de um imóvel tombado pelo patrimônio histórico. Por esse motivo, em preliminar na apelação, nós requeremos a oitiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para que pudesse intervir como amicus curiae.
Nesse momento, antes de adentrar as questões fáticas e de mérito, reitero que, caso Vossas Excelências entendam necessária, a oitiva do IFAM, por se tratar de um imóvel tombado pelo patrimônio histórico. No mérito, a discussão gira em torno que ocorreu ou não violação ao direito de preferência previsto no artigo 1139 do Código de 16, que é, na verdade, repetido, reiterado no artigo 87 e 88 do atual Código. São 4 pontos especificamente que eu gostaria de chamar a atenção para Vossas Excelências. O primeiro, saber se ocorreu ou não decadência de direito, se a ação foi proposta no prazo de 6 meses. O segundo, se o bem alienado era ou não indivisível. O terceiro ponto, se existia ou não condomínio. E o quarto ponto, se foi depositado o preço. Primeiro ponto, com relação à decadência, a compra e venda ela ocorreu, a lavratura da escritura pública no dia 6 de março de 85. O registro ocorreu no dia 27 de março de 85. No entanto, aqueles que eventualmente tiveram seu direito de preferência violado, os demais condôminos, moravam em Brasília. E é importante destacar que estamos falando de um fato que ocorreu em 1985. E somente tiveram ciência efetiva e inequívoca dessa alienação quando vieram de Brasília a Cuiabá e aqui foram surpreendidos com a alienação de esse 1/3 da cota parte, 1/3 que era referente à cota parte da alienante. Esse prazo para o exercício de preferência, ele conta-se da ciência inequívoca, não da data do registro. Na verdade, a própria juíza que prolatou a sentença de primeiro grau constou, não há prova da ciência inequívoca. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Desembargador Cleuci, desembargador Carlos Alberto, desembargador Dirceu, imaginem aqui, esse caso é semelhante a um mandado de segurança que só começa o início do prazo de decadência para propor 120 dias da ciência efetiva do ato lesivo. Imagine Vossas Excelências saem de licença-prêmio, acumulada com férias, que dá um prazo de 4 meses, e aí no dia subsequente a essa férias, essa licença-prêmio, o presidente do tribunal, ele determina o bloqueio incidentalmente e ilegalmente de uma parte do subsídio de Vossas Excelências. E aí, 4 meses depois, Vossas Excelências retornam a Cuiabá e descobrem que aí o subsídio foi limitado. Olha, o prazo inicial tem que contar dessa ciência inequívoca. O termo ACO tem que se dar dessa ciência inequívoca. No presente caso, essa alienação ocorreu em 1985. E os meios de comunicação daquela época não podem ser comparados aos meios de comunicação de hoje. Em 1985, analisando os anais do presidente do tribunal, o desembargador Carlos Alberto foi aprovado no concurso para a magistratura e veio de São Paulo a Cuiabá, provavelmente de automóvel, que naquela época os custos para vir de avião provavelmente eram altíssimos. Pelo menos a vantagem que pode possivelmente ter permitido o desembargador Carlos Alberto passar em Aparecida, ir lá presenciar e adentrar na belíssima Basílica de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. Nesse mesmo ano de 85, o desembargador Dirceu dos Santos havia recentemente retornado de sua graduação na UEL. E aqui confesso que também procurei saber se a desembargadora Cleuci, onde ela estava nesse ano, mas não encontrei isso nos sites do tribunal e nem de notícias. É verdade, formado em 1983, consta que advogou de 83 a 90 na comarca de Diamantina. Chama atenção para esses fatos, porque as dificuldades de comunicação na época, Vossas Excelências viveram. E sabem-se que naquela época a comunicação, ainda que por telefone, era precária. E chamo isso porque a data e o momento da ciência inequívoca tomada pelos autores iniciais dessa ação ocorreu no dia 1º de outubro de 85, quando o senhor Renato veio de Brasília a Cuiabá, aqui soube da alienação e, imediatamente, requereu cópia da escritura de compra e venda em cartório, conforme consta a certidão nos autos, folha 9, e, imediatamente, 3 dias depois, notificou judicialmente os réus originários da violação do direito, no dia 4 de outubro. Tomou-se o cuidado, inclusive, de a notificação ser judicial, para que pudesse fazer prova dessa ciência direta, efetiva e inequívoca. Se a notificação não é uma prova de quando se tornou a ciência inequívoca,
Fico me perguntando, Excelência, o que seria a prova de uma ciência inequívoca de uma alienação quando as pessoas moravam em outros lugares. O próprio desembargador, na época como advogado, desembargador Salvador Pompeu, patrono inicial dessa causa e que tenho a honra de sucedê-lo, juntou na época fichas de jurisprudência, que era a forma que se juntava a jurisprudência, acompanhando aqui os votos anteriores de Vossas Excelências, fizeram menção a vários votos, seja aqui do tribunal, seja do STJ. Naquela época, Vossas Excelências que advogaram nesse período, sabem que buscava-se precedentes em RTs e revistas forenses, e o desembargador Salvador Pompeu, como advogado no caso, juntou diversas fichas de jurisprudência para comprovar o termo inicial se dava da ciência inequívoca. Então, portanto, Excelência, parece-me que a ciência inequívoca ocorreu da data em que o senhor Renato veio de Brasília a Cuiabá e aqui tomou ciência imediatamente notificando o alienante. Quanto aos outros 3 requisitos, brevemente falarei sobre eles. O segundo requisito é a indivisibilidade da Casa das Três Ruas, desse casarão do Centro Histórico de Cuiabá, registrado junto ao IFAM, desde a época de sua alienação, consta-se nos autos. O imóvel ele é duplamente indivisível. A sua primeira indivisibilidade é natural. A indivisibilidade natural é aquela expressa no artigo 1139 do Código de 16, repetido no 87 e 88 do Código 16, que ocorre quando o bem não pode ser partilhado sem alterar a sua substância, sem que ocorra sua diminuição considerável ou sem prejuízo ao uso a que se destina. Esse púlpito aqui falo, se partido ao meio por um machado, ele perde a sua utilidade, embora juridicamente seja indivisível. A Casa das Três Ruas, ela é indivisível por vários fatores. Primeiro que ela possui um telhado em comum. Não há possibilidade de demolir, de desmanchar ou de fazer qualquer alteração apenas de uma parte do imóvel. Qualquer alteração tem que ser feita sobre o todo deste imóvel. Qualquer alteração que seja feita além disso vai causar prejuízo ao imóvel e reduzir o seu valor, ainda que seja possível a divisibilidade de uso. A indivisibilidade jurídica do imóvel não se confunde, em nosso sentido, com a divisibilidade de uso. Além do que, ela também é indivisível por determinação legal. Todos os imóveis tombados pelo patrimônio histórico são indivisíveis, porque a lei estabelece, Decreto-Lei 25 de 37, estabelece a indivisibilidade dos imóveis tombados pelo patrimônio histórico. E aqui abro parênteses para fazer observações fáticas contemporâneas. Os sucessores dos réus que adquiriram nunca se importaram por esse imóvel. Esse imóvel há mais de 20 anos ele é cuidado, desde sua pintura constantemente refeita pelo senhor Renato Ramos Calhau, que se faz presente. Ele é registrado junto à Infam em nome do senhor Renato Ramos Calhau, que a todo momento cuida de todo o imóvel para que não sofra multas administrativas pelo IFAM e que para que mantenha a história da nossa cidade preservada. Além disso, caminhando para o final, o bem ele está assim em condomínio indivisível. No caso, esse imóvel, o desembargador Oscarino Ramos, com o falecimento da sua esposa, ele partilhou 2/3 para a Ieda, mãe do senhor Renato Ramos Calhau, ora apelante, e 1/3 para sua irmã, a sua filha, no caso, a senhora Rosa, ora apelada. Esse condomínio ele decorre da sucessão causa-mortes, em que o bem deixado por herança não comporta divisão. Por fim, excelências, cumpre registrar que foi depositado o preço na época. Foi depositado não só o preço da alienação, que eram 20 milhões de cruzeiros, como também de todas as despesas de registro e de tributos, no valor de 3 milhões de cruzeiros. Isso foi depositado em caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal, folhas 19, 39 e 40 dos autos, e foi deferido de plano pelo juiz, foi posteriormente transferido para o BEMAT, posteriormente transferido para o Bamerindos, enfim, o que comprova nos autos em prova efetiva do depósito do preço. Então, excelências, diante de todo o exposto, o apelante requer o provimento da presente apelação para reformar a sentença que reconheceu a decadência e anular a escritura pública de compra e venda,
bem como determinar a adjudicação compulsória e a emissão imediata na posse do imóvel. É o que se pede. Agradecendo a atenção de todos, termino por aqui, então, a presente sustentação oral. Voto. Egrégia Câmara, como bem esclarecido pelo excelentíssimo advogado, meus parabéns pela brilhante sustentação oral. Trata-se aqui de apelação que é interposta contra a decisão de uma ação anulatória de escritura acumulada com adjudicação compulsória e emissão de posse, que foi ajuizada, como bem mencionou o excelentíssimo advogado, em 29 de novembro de 1985, pelos ascendentes do apelante Renato Ramos Calhau, em desfavor dos ascendentes da parte apelada, buscando os autores usufruir o seu direito de preempção na compra de fração do imóvel, situado à Rua Voluntários da Pátria, em Cuiabá, conhecida como a Casa das Três Ruas. Verifiquei nos autos que o imóvel em discussão foi objeto de arrolamento da senhora Dulcídia Ramos, restando dividido em 11 de novembro de 1970. Parte para os autores Renato de Araújo Calhau e Ieda da Glória Ramos Calhau, e outra parte para a requerida Rosa Pensilvânia Ramos. Consta matrículas diferentes para as frações divididas, sendo a casa cabível aos autores situada à Rua Voluntários da Pátria, número 73, e está registrada no livro 3K, as folhas 167, e registro sob o número 8.108. E a casa cabível à ré, situada à Rua Voluntários, mas com o número 86, registrada no livro 3K, folha 167, e a matrícula também é 8.108. Importante asseverar que se trata de um imóvel com telhado único e engloba toda a extensão do quarteirões. Os imóveis acima foram desmembrados no momento do arrolamento realizado no cartório, e isto consta as folhas 12, linhas 7 a 9. Existe nos autos escritura de compra e venda onde demonstra que a requerida Rosa Pensilvânia Ramos vendeu sua parte do imóvel para a senhora Marieta Borges Campos e ao senhor Adair Benedito Campos, e isso aconteceu em 6 de março de 1985. Tal transação foi registrada no cartório do 2º ofício de Cuiabá e sob a matrícula número 39.413, que eu esclareço as folhas do livro, tudo, e também o valor de 20 milhões de cruzeiros. E esse registro aconteceu realmente em 27 de março de 1985. As folhas 15 e 16 consta requerimento de notificação judicial endereçado aos compradores do imóvel e também a requerida Rosa Pensilvânia Ramos, datado de 4 de outubro de 1985, aduzindo os autores que tomaram conhecimento da venda realizada para terceiros e informando o desejo de exercer seu direito de preferência na compra de tal fração. A notificação, como já salientei, é datada de 4 de outubro de 85. Consta nos autos depósito do valor da venda, acrescido das despesas de escrituras e demais impostos, e isso consta as folhas 34 a 43. A requerida Rosa Pensilvânia Ramos apresentou contestação, e essa contestação está às folhas 59 a 68 e juntou documentos que estão nos autos também. Os requeridos Marieta Borges de Campos e Adair Benedito de Campos apresentaram também contestação e está nos autos. Consta laudo pericial e toda os documentos necessários à instrução do feito.
No dia 16 de fevereiro de 86 foi realizada a audiência de instrução e julgamento. Importante salientar que tal audiência foi a única efetivamente realizada. As folhas 520 a 532 foi proferida sentença que acolheu a arguição de decadência do direito dos autores. Sentença essa que extinguiu o feito com resolução do mérito e ainda condenou os requerentes ao pagamento de custos honorários advocatícios que foram fixados em 20% sobre o valor da causa e a serem suportados em partes iguais pelos requeridos. Fiz esse apurado todo para melhor ficar, aclarear a situação. Aí eu continuo dizendo que, após vencido isso aqui, eu explico que seja preempção, né? E que também menciono os artigos do Código Civil, onde ela é tratada, e trago lições do nobre doutrinador Flávio Tartus, que eu peço dispensa da leitura, porque já disponibilizei e o meu voto encontra-se com os meus pares. Superada essa leitura, eu prossigo que alguns juristas entendem que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, ao que se refere o artigo 504 do Código Civil, do novo Código Civil, né, para o exercício do direito de preferência, a data do registro da escritura de compra e venda no cartório de registro de imóvel. Eis que é pelo registro que se dá a publicidade do ato. Aliás, essa é a finalidade, né, de tal determinação legal. E aí eu trago comentários ao artigo 1º da Lei 8.975 de 94, que afirma que os serviços notariais e de registro são de organização técnica e administrativos destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. A parte diversa dos doutrinadores entende que o prazo decadencial somente começa a partir da ciência inequívoca pelo condômino preterido na venda do bem divisível, independente de estar ou não a escritura registrada no cartório de imóvel. Prossigo eu dizendo que, inicialmente, o recorrente aduz que o prazo decadencial previsto no artigo 1139 do Código Civil de 1916 não transcorreu, inexistindo qualquer decadência no caso em análise. E aqui eu digo que o artigo 1139 do Código Civil equivale ao atual artigo 504 do Código Civil de 2002. Constam das razões recursais que a parte autora, ora apelante, tomou ciência da venda para terceiros em uma viagem que o senhor Renato de Araújo Calhau realizou de Brasília para Cuiabá, no final do mês de setembro e início do mês de outubro de 1985. Informa que, ao tomar conhecimento da venda, tendo seu direito de preferência tolhido, compareceu ao cartório de registro de imóveis e requereu a certidão para fins de comprovar a venda. E isso teria ocorrido no dia 1º de outubro de 1985. Analisando os autos, digo eu que existe ainda informações de que a venda realizou-se em 6 de março de 1985 e concretizou, aperfeiçoou-se completamente através do registro em 29 de março do mesmo ano. Assim, temos que o início do prazo decadencial de 6 meses pode se dar a partir do registro da compra e venda ou a partir da ciência inequívoca de tal transação pela parte autora. E esta é a controvérsia a ser sanada para o deslinde dessa ação. Compatibilizando os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, filio-me à corrente que entende que o prazo decadencial previsto
no artigo 1139, atual 1504 do Código Civil, antigo e atual, se inicia a partir da ciência inequívoca do condômino e, na ausência de tal comprovação, a partir do registro em cartório do negócio jurídico. Tal posicionamento visa observar o princípio da boa-fé objetiva, que deve ser mantido em todas as fases negociais. O artigo é claro ao dispor que é de 6 meses, devendo o princípio da boa-fé ser interpretado em conjunto com a lei, conforme a resto que eu colaciono, e peço dispensa da leitura, por já ter fornecido a meus nobres colegas. Prossigo eu dizendo que, assim, cabe aos autores comprovarem de modo efetivo a data da efetiva ciência. E, caso assim não o façam, a data a ser considerada deve ser aquela prevista as folhas 9 e 10 versos e 92 e 93, ou seja, 27 de março de 85, que foi a data do registro, como início do prazo decadencial. Reza o artigo 333 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a resto que aqui eu colaciono para estribar o meu entendimento. Prossigo, e esse é da lavra do eminente e brilhante desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Prossigo eu, não restando comprovadas as alegações trazidas na exordial, não há que se falar em inexistência de decadência, ou seja, entendi que de tudo que consta nos autos não ficou comprovado que a ciência foi só em 1º de outubro. Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, pugna pelo reconhecimento de que a ciência inequívoca se deu a partir de outubro de 85, uma vez que supostamente os autores residiam em Brasília e que somente tomaram ciência da venda da fração do imóvel no momento em que o autor Renato visitou Cuiabá e quando postulou a certidão junto ao registro de imóveis, fato esse que ocorreu em 1º de outubro de 85, e realizando requerimento e notificação com a intenção de exercer direito de preferência, o que foi feito em 4 de outubro do mesmo ano. Ocorre, afirmo eu, que não há nos autos qualquer comprovação de tais alegações. O fato de a petição inicial ter sido distribuída sem a procuração outorgada pela senhora, ou procuração outorgada pela senhora esposa do senhor Renato, senhora Ieda da Glória Ramos Calhau, por si só não faz presumir de que os autores somente tomaram ciência da venda por conta da viagem do autor Renato para Cuiabá, uma vez que nem mesmo a residência em Brasília restou comprovada, muito menos aludida a viagem. E ainda que se comprovasse tal viagem, tal fato por si só, não é capaz de indicar a ciência inequívoca da venda realizada naquele momento, uma vez que existem nos autos prova de diversos anúncios de jornais ofertando a venda da residência, presumindo-se vasta publicidade do fato, além do registro em cartório. Importante ressaltar que os documentos de folha 9, 10, verso e 15 e 16 foram juntados no momento da interposição da lide, sem trazer aos autos quaisquer elementos que corroborem que a ciência inequívoca sobre a compra e venda da fração do imóvel indicado se deu naquela época, não se desincumbindo de seu ônus probatório os autores ora recorrente.
Em controvérsia, a data do registro de incontrovérsia só tem a data do registro da compra e venda no cartório, e que esta é dia 27 de março de 85. E que, na falta de outros elementos de prova, eu entendi que deve ser a considerada. De modo que eu estou afirmando que, não tendo provado as suas alegações, resta impossibilitado o reconhecimento do seu direito de preferência ante a ocorrência da decadência, reconhecendo-se o termo inicial para a contagem do prazo de 6 meses como a data do registro do negócio jurídico no cartório de imóveis, qual seja 27 de março de 85, tendo já decaído o direito do autor no momento da propositura da ação. Com tais considerações, com a devida vênia ao nobre advogado, nego o provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença. É como eu voto. Então eu vou aguardar que o desembargador Dirceu antecipadamente já está pedindo vista. Eu só estou pedindo vista por um critério, até para fazer um estudo, para minha conformação com relação a essa ciência inequívoca, porque a parte teria que provar que teve ciência, essa prova, como é que ela funciona. Então, nesse aspecto, só que eu gostaria de fazer dar uma estudada melhor sobre esse aspecto de ciência inequívoca. Só por isso eu estou pedindo vista, e já desde logo dizer que não vou trazer na próxima quarta, porque eu estarei viajando, chego na terça-noite e essa matéria comporta uma melhor pesquisa, de modo que isso, talvez na próxima, passando essa quarta, na outra quarta. Ok. Doutores, 10 segundos pela ordem. Eu preciso analisar que fatos incontroversos não necessitam de prova. Então, que fato que mora em Brasília, que veio para cá, não foi controvertido nos autos. Então, só apenas fazer essa ressalva para análise mais aprimorada do adiantar. Então, adiado o julgamento em face do pedido de vista do segundo vogal. Desembargador Dirceu, eu só está aguardando ali, o pedido de preferência é o 30 da pauta. Se apelante, apelado. Hã? É o 30 da pauta, apelação Então. 161.094/2014. Eu estou provendo. Então, recurso provido. Desembargador Dirceu. Desembargador Dirceu, é o pedido de preferência, o 13 da pauta, agravo de instrumento 42.317/2015. O pedido é pelo recorrente, RCM. Esse aqui é pedido de alimentos provisórios, é um agravo de instrumento, e que fora fixado, o procurador também opinou pelo desenvolvimento do recurso, doutor Colombo. Ratificado. Está mantido o parecer, né?
Deixa eu ver isso aqui, eu estou perdido com relação ao valor fixado aqui. 4 salários mínimos. O título pessoal alimentício, a quantia equivalente a 4 salários mínimos para valor equivalente a um salário mínimo e meio, em razão de considerar excessivo de profissional montante fixado. Necessidade de sua proteção, tal. Olha, eu estou mantendo nos 4 salários mínimos em razão justamente do interesse da menor e de que é provisório, tem que ser melhor analisado, tá certo? Então, eu coloco aqui várias doutrinas e tal. O valor pago a título de alimentos como objetivo é quando satisfaz a comprovação de um fato conveniente, apesar de que seriam provisórios aqui, né? Que o juiz fixou em 4 salários mínimos. E não há prova de que não tem condições de arcar. Prova inequívoca que o fundado receio irreparável. Então eu não verifiquei elementos necessários para, conforme já destaquei no meu voto que encaminhei, precisaríamos de uma maior instrução probatória para ser analisado isto, de modo que os alimentos ficam mantidos nos 4 salários mínimos fixados pelo juiz ACO. Dessa forma, nego provimento. Quem que é? De acordo. Não, nada disso aí. Por unanimidade, desprover o recurso em consonância com o parecer ministerial. Anuncio o 65, os 2 embargos de declaração. O 65 da pauta, que é o 36.170, e o 6 da pauta, que é o 39.592. Ambos interpostos por Oceanair, linhas aéreas. 6,65. O 6 da pauta é o 39.592/2015. E ele estava novamente em julgamento, em face de ter ocorrido vício processual, e foi sanado pela 5ª Secretaria desse tribunal e tornado sem efeito o embargo anterior, então passando a reapreciar. E ficou assim o 39.592/2015. Embargo de declaração, omissão, contradição, obscuridade, inocorrência, reexame da matéria, novo julgamento, pré-questionamento, recurso desprovido. Os embargos de declaração visam sanar a omissão, afastar a contradição ou aclarar a obscuridade identificados na decisão embargada. E por condição jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao pré-questionamento de teses e normas jurídicas, não se mostrando apto ao reexame da matéria fático-jurídica posta em debate, nem ao novo julgamento da demanda. Não há vícios, desde que foram enfrentados de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da causa. Para fim de pré-questionamento, basta que a questão fática tenha sido debatida e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a discussão de todos os pontos e dos padrões legais enunciados pelos litigantes. E o 65, que é o 36.170, possui ementa idêntica. Desembargador Disseu, desembargadora Clossi, recursos desprovidos. O anuncio é o 2 da pauta, agravo do instrumento 61.284/2015. Após o relator desprover o recurso, o primeiro vogal pediu vista. Quer que eu leia ou dá para... Não tem pedido de preferência, nada, é só... Bom, eu, ao contrário do que você decidiu, estou dando provimento, porque entendi que se trata de alienação fiduciária, que os créditos de alienação fiduciária, pela lei 11.001, né, elas são... não entram na recuperação judicial, a não ser no período de blindagem.
E, nesse caso, o período de imunidade terminou em julho, em 19 de julho, de modo que eu estou separando, dando provimento ao recurso para que a parte obtenha o soja ou a soja objeto do penhor da CPE. De modo, nesse sentido, como o voto está escrito, um voto pequeno, eu já encaminhei cópia para os pares, né? Pediu a outra segunda vogal pede vista dos autos. Muito bem. Adiado de julgamento. Então, agora passo aos meus. 5, embora a declaração 99.914. Provido. Já é para a pauta complementar. 3 da pauta complementar, 99.289, desprovido. 4, 104.040, desprovido. 5, 104.749, desprovido. 6, 103.260, desprovido. 7, 99.522. É, 21, 100.537, desprovido. 23, 100.769, desprovido. 25, 107.308, desprovido. 27, 109.261, desprovido. Mais nenhum, né? Senador Dirceu. Tá, 9 recurso não conhecido. 12, desprovido. 15, desprovido. 16 é desprovido. Você está pedindo vista, né? (16), né? Vou separar. 17, provido. 18, desprovido. 19, parcialmente provido. O 20, desprovido. 21, desprovido. 22, provido. 23, provido. 24, parcialmente provido. 25, não conhecido. 26, provido. 31, eu acho que tem parecer, né? O 26 tem parecer, deixa eu ver. Não tem, não. O 31, desprovido. 32, desprovido. 33, desprovido. 34, parcialmente provido. Recurso da primeira apelante conhecido e desprovido. Recurso da segunda apelante, Genesi Minsk, conhecido e parcialmente provido. Certo? 37, desprovido. 37. Aliás, o 37, o parecer doutora Eliane Cício de Samaranhão, opinião do período de suprimento da apelação. De acordo, né? Então está desprovido. 38, desprovido. 40, desprovido. 41, manutenção da sentença de improcedência.
Estava desprovido. Quarenta e dois, desprovido. 43, provido. 44, 10, provido. 45, 10, provido. 46, desprovido. 48, provido. 49, provido. 50, desprovido. 52, desprovido. 53, desprovido. 54, provido. 55, provido. 59, desprovido. 60, provido. 61, parcialmente provido. 62, desprovido. 63, desprovido. Agora complementar. 2, embargos desprovido. 3, também. 4, idem. 5, igual. Encerrei. É para não... Hã? 28? Ah, tem outra comentário, mas tem pauta aqui. 28 da segunda pauta, né? Da pauta 1, aliás. Desprovido. Então, espera. Vamos lá. Número 7. Agravo regimental número 103.933/2015. Tem preliminar de nulidade da decisão no tocante à majoração de honorários sucumbenciais, que eu estou rejeitando no mérito desprovido. 8. É o agravo regimental 104.718/2015, da comarca de Tangará da Serra. Desprovido. 10. Agravo regimental número 104.408/2015, da comarca da capital. Desprovido. 11. Agravo regimental número 104.782/2015, da comarca de Juína. Desprovido. 27. Agravo de instrumento número 95.503/2015, da comarca de Comodoro. Desprovido. 28. Apelação número 133.511/2012, da comarca de Novo São Joaquim. Parcialmente provido. 39. Apelação número 61.257/2015, da comarca de São José dos Quatro Marcos, parcialmente provido. 51, que eu estou adiando, né? Adiei. 57, apelação número 90.223/2015, da comarca de Barra do Garça, desprovido. 64, embargos, declaração número 104.056/2015, de Alta Floresta, provido. Agora, pauta complementar. Número 1 da pauta complementar. Agravo regimental número 104.909/2015, da comarca de Várzea Grande, desprovido. O 2, também agravo regimental 108.763/2015, da comarca da capital, desprovido. 8, da pauta complementar. Agravo regimental número 102.496/2015, da comarca de Tangará da Serra. Aqui tem preliminar de legitimidade passiva, que eu estou rejeitando. A prescrição não ocorreu, alegada prescrição, que eu não estou reconhecendo, e o mérito desprovido. 9. Agravo regimental número 110.359/2015, da comarca de Tangará da Serra, desprovido. 10.
Agravo regimental 110.315 de 2015 da comarca de Várzea Grande, desprovido. 11 da pauta, agravo regimental número 106.715 de 2015 da comarca de Várzea Grande, desprovido. 12 da pauta complementar, agravo regimental número 110.151 de 2015 da comarca da capital, desprovido. 13, agravo regimental 109.164 de 2015 da comarca de Sapezal, desprovido. 14, agravo regimental 109.255 de 2015 da comarca de Sapezal, desprovido. 15, agravo regimental 104.915 de 2015 da comarca de Sinop, desprovido. 16, agravo regimental 109.315 de 2015 da comarca da capital, desprovido. 17, agravo regimental número 107.355 de 2015 de Várzea Grande, desprovido. 18, agravo regimental 108.269 de 2015 da comarca da capital, desprovido. 19, da pauta complementar, é agravo regimental 108.469 de 2015 da comarca de Paranaíta, desprovido. 20 da pauta complementar, agravo regimental 110.915 de 2015 da comarca da capital, desprovido. 22 da pauta complementar, embargo de declaração 104.420 de 2015 da comarca da capital, rejeitados. 24, também embargo de declaração 108.857 de 2015, também da capital, também rejeitados. 26, embargos de declaração 86.000 de 2015. Errado. 86.211 de 2015. Tangará da Serra. Rejeitado. 29. Embargos de declaração 104.776 de 2015 de Barra do Garça. Rejeitados. Isso. Agradecendo a presença de todos, nada mais a vida por encerrada a sessão.